Quando eu acordei, a gente estava preso no meio das árvores. O voo 5966 da Corporate Airlines cai ao se aproximar de Kirksville, no Missouri. E eu pensei, eu tenho que sair desse avião antes que ele exploda. Apenas 2 pessoas sobrevivem. Se você fosse ao local do acidente, não diria que tinha um avião lá. Os destroços não fornecem pistas. Os instrumentos estavam funcionando. Não tinha problemas. E a caixa preta revela uma equipe que trabalhava bem junta. Tudo certo, exceto o vertical. Devagar. Até os momentos finais do voo. Não! Árvores! As coisas deram errado muito rápido. Então a pergunta era, o que aconteceu? Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real, se baseia em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Diálogo mortal. Se não conseguirmos, coloque a potência no máximo. Flap 10 positivos e trem de pouso recolhido. Os pilotos do voo 5966 da Corporate Airlines terminam o briefing de aproximação, próximo ao aeroporto regional de Kirksville, no Missouri. Daí subimos até 3.000 pés e sintonizamos o VOR. O capitão Kim Sessi é piloto desde o final dos anos 80, mas apenas começou a pilotar profissionalmente nos últimos 5 anos. Eu peço ajuda se precisar. Entendido. Eu diria que o Kim era um bom vivant, que usava um linguajar interessante, era bem calmo quando pilotava e o seu conhecimento era excelente. O copiloto Jonathan Palmer tem 3 anos de experiência pilotando em linhas aéreas regionais. Os pilotos viam o tempo que passavam nas linhas regionais como um tipo de preço a pagar para poder chegar nas linhas maiores de alto nível. Era nelas que se passava mais tempo, adquiria experiência. Há 13 passageiros no voo de hoje. O voo estava sendo até que bastante tranquilo. Eu não me lembro de nenhuma turbulência, nenhum tremor, nem nada. Estava bastante tranquilo. Wendy Bonan está com um grupo de médicos viajando até uma conferência médica. Você não teria alguma outra cópia? Eu esqueci a minha em casa. Claro. Aqui. O tema da conferência era compaixão na medicina, que é um tema ótimo, e por isso eu estava super animada para chegar lá. Eu tô bem animada para ver alguns desses painéis. Eu estava estudando na faculdade de Kirksville há apenas alguns meses, então eu não conhecia muito bem todas as pessoas que estavam a bordo, mas elas se conheciam muito bem e estavam conversando bastante entre si, então estava bem legal de ver. O voo de hoje é uma viagem de apenas 50 minutos de St. Louis até Kirksville, no Missouri, onde a visibilidade é reduzida. A carga de trabalho em voos curtos é intensa porque assim que você acaba de ajustar o avião após a decolagem, imediatamente tem que começar a se preparar para o pouso. Olha só isso. Olha só que sinistro. Os pilotos já tinham voado juntos várias vezes durante aquela semana e já tinham lidado com o mau tempo. Eu fico meio mal toda vez que eu vejo isso. Eu tô sufocando. O local onde os pilotos ficam é bem pequeno. Tem uma vista linda, mas na verdade é um espaço bem pequeno. E você tem que ficar naquele espaço por 6, 8, até 10 horas por dia. Então os pilotos têm que se dar bem. Eles estão pilotando um Jetstream 32. Uma aeronave bimotor de alto desempenho projetada para voos de curta duração. O Jetstream foi projetado para esse tipo de trabalho. Ele era um avião econômico razoavelmente confortável para os passageiros, mas era capaz de entrar e sair de aeroportos menores e ainda ser capaz de gerar lucro para a empresa aérea. O Jetstream é uma aeronave econômica e confiável.
Mas esse modelo em particular não tem um piloto automático. O fato do Jetstream não ter piloto automático tornava os nossos dias bem longos. Você tinha que pilotar constantemente. E o piloto automático cairia muito bem naqueles voos mais longos que fazíamos. Mas, por outro lado, o Jetstream te tornava um piloto muito bom. O voo 5966 está sendo monitorado por um controlador central em Kansas City, uma vez que não há controladores no aeroporto de Kirksville. Corpex 5966. Vire à direita em 330. Permaneça em 3000 até aparecer no localizador. Pista 36, liberada para pouso em Kirksville. 3.000 pés até localizado, autorizado para o pouso. Autorizado para pouso. A 25 quilômetros ao sul do aeroporto, os pilotos começam a preparar a aeronave para o pouso. Caminho livre, verificado. Tudo certo, exceto o vertical. Vamos devagar. Nós não estamos com pressa. Vamos ligar os flaps 10 e configurar antes. Vamos ganhar o máximo de tempo que der. Certo, flaps 10. Eles estão realizando uma aproximação por instrumentos, pois não têm orientação de pouso. Preparar o avião antes reduz a quantidade de trabalho perto do aeroporto. Uma das coisas em qualquer aproximação, mas especialmente nas por instrumento, é que você quer minimizar o número de variáveis. E uma das maneiras de fazer isso é colocando o avião em posição para aterrissagem antes do necessário. Verifique a sinalização, por favor. Certo. A sinalização em Kirksville é ativada pelos pilotos. Em aeroportos menores, aqueles com normalmente pouco tráfego, uma das maneiras de reduzir os custos da manutenção é não deixar a sinalização ligada o tempo todo. Os pilotos têm como controlar as luzes de dentro do avião com uma série de comandos específicos e uma certa frequência de rádio. Se as luzes não estão ligadas, especialmente pilotando com baixa visibilidade e à noite, você não vê a pista de pouso. E sem ver a pista, você não pousa. E eu apertei 7 vezes. 7 vezes. Eles ainda estão muito longe para enxergar as luzes. E o Capitão Cess quer evitar surpresas. Podemos ligar para Kirksville para confirmar que estão mesmo ligadas. Os pilotos confirmam com a equipe de operações no solo. Kirksville, aqui é o Corpex 5966. 5966. Pode confirmar se a sinalização tá ligada? Quando eu não conseguia ver o aeroporto, eu perguntava: a sinalização de pouso está ligada? É uma boa técnica. Tudo ligado. Obrigado. Tinha uma médica lá na frente do avião que não tinha colocado seu cinto de segurança. E eu queria chamar a atenção dela, dizer: coloque o seu cinto de segurança, mas eu não consegui falar. Eu não estava com medo, é que eu era bem certinha e eu achava que ela tinha que colocar o cinto. A 4 quilômetros do aeroporto, os pilotos procuram a pista de pouso. 400. É importante manter aquela altitude, porque se não vir a pista de pouso, dá a volta, porque não pousa sem uma pista de pouso. O voo 5966 então emerge das nuvens. 350. A pouco mais de 3 quilômetros da pista, os pilotos ainda procuram as luzes de pouso. Você está voando a apenas 102 metros do solo, então não tem muito espaço para erros. O que você acha? Ah, eu tô vendo o solo ali. Minimans. Eu não tô vendo nada. Olha, ali. Eu tô vendo as luzes. Mas assim que os pilotos parecem começar a enxergar as luzes de pouso... Flaps 35? Algo dá errado. Não. Árvores! O que tá acontecendo? Eu só lembro de pensar: eu não acredito que isso tá acontecendo. Não, para! Ai, meu Deus! Oh, não!
voo 5966 da Corporate Airlines caiu em uma área florestal a menos de 2 quilômetros ao sul do aeroporto de Kirksville, Missouri. Quando eu acordei, estava escuro, estava quieto. E o único som que eu consegui escutar ali era o som do fogo. A gente estava preso no meio das árvores. Wendy Bonan e seu colega Dr. Krog tentam escapar. Eu só sabia que eu tinha que sair dali. Eu sempre tive medo de explosões. E como tinha fogo na parte de trás do avião, eu só pensei, eu tenho que sair desse avião antes que ele exploda. Eu não me lembro de ir do meu assento até a lateral do avião. E era bem alto e tinha bastante fogo ali em volta. Não há outro modo de sair do avião. Eu não me lembro de cair do avião, da árvore lá no chão. Eu me lembro do antes e depois. E eu levantei e vi o Dr. Krog bem perto do avião. Ele estava caído. Os outros 11 passageiros e ambos os pilotos morreram. Elas eram todas pessoas incríveis, que tinham feito coisas incríveis pelas suas comunidades. E isso é muito triste para mim. Para a comunidade dos pilotos, essa é uma coisa que nos afeta. Porque poderia ter sido a gente, poderia ter sido eu. Então queremos saber por que aquilo aconteceu. Cabe ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigar. Mas não sobrou muito do avião para examinarem. A maior parte do avião havia sido consumida pelo fogo. Não tinha sobrado muita coisa. É claro, tinha os motores, as hélices, essas coisas, mas... se você fosse ao local do acidente, não diria que tinha um avião lá. Que bagunça. Esse é o relatório que enviaram. Apesar do avião ter sido quase que completamente destruído, uma equipe no local consegue analisar os destroços. Tô surpreso que conseguimos tantos dados daqueles destroços. Os investigadores usam a análise dos destroços para determinar se o avião tinha problemas mecânicos que poderiam ter causado o acidente. Analisamos os destroços com muito cuidado. Motores, controles, os instrumentos estavam funcionando. Olhando os dados que conseguimos coletar no local do acidente, parecia que o avião estava funcionando normalmente quando atingiu o solo. Então o avião estava normal. Ainda podem ter perdido o controle. Eles examinam a direção do rastro de destroços do avião. Primeiro eles atingem essas árvores, a apenas 2 quilômetros de distância da pista de pouso. Depois eles voam mais 236 metros e atingem outro grupo de árvores aqui. O avião estava indo em direção à pista de pouso o tempo todo. Nós tínhamos informações o bastante para poder começar a suspeitar que o acidente poderia ter sido causado por um erro humano e não por um problema no avião. Que tipo de aproximação fizeram aquela noite? Por instrumentos na pista de pouso 36. Infelizmente, a taxa de acidentes para aproximações por instrumentos de não precisão é drasticamente maior do que aqueles por sistema de pouso por instrumentos. O que sabemos do tempo daquela noite? O vento estava normal, não havia turbulência e nem chuva. Espera um pouco. O teto de nuvem estava só a 300 pés. O teto de nuvens é a distância entre a base das nuvens e o solo. A visibilidade era de 4 a 8 quilômetros.
Eles estavam voando às cegas nas nuvens. Estava nebuloso, com baixa visibilidade. Condições ruins para uma aproximação por instrumentos. Mas ruins o bastante para causar esse acidente? Bom, vamos descobrir. Em condições de baixa visibilidade, a aproximação por instrumentos é muito desafiadora, porque você desce até a altitude mais baixa possível. Tem que se manter lá e tem que ficar naquela altitude enquanto procura pela pista de pouso. Os investigadores falam com um piloto que havia pousado em Kirksville antes do voo 5966. Como estava o tempo aquela noite? O voo foi tranquilo, mas a visibilidade estava no limite. Talvez de 3 a 8 quilômetros. Metade do estado estava daquele jeito há alguns dias. E a visibilidade na hora do pouso? Sem problemas. Se tivesse pior, teríamos dado a volta. Por que o voo 5966 havia caído aquela noite enquanto outras aeronaves haviam feito o mesmo procedimento com segurança? Então a pergunta era, o que deu errado aquele dia? Isso leva tempo para descobrir. Estamos com os dados de desempenho aqui. Vamos ver como agiram na aproximação. Usando uma combinação de dados tanto da caixa preta quanto do radar, os investigadores analisam o perfil de descida do voo. Foi importante para a equipe dar uma olhada no perfil de descida, como ele tinha acabado daquele jeito. Então fomos verificando, durante a aproximação, onde estavam em cada segmento. Então eles chegam nesse ângulo e continuam direto até o chão. Podemos ver a MDA? Então era para o avião ter nivelado na altitude mínima de descida antes de continuar descendo até a pista. Por que passariam direto pela MDA desse jeito? Se eles não nivelaram na altitude mínima de descida, por que não? O que foi que eles não viram? Ou o que foi que eles não fizeram? A que velocidade eles desceram? (1.200 pés por minuto. Quanto deveria ser? Abaixo de 300 pés de altitude. A velocidade máxima é de 900 pés por minuto. Depois que você chega na altitude mínima de descida, você deve parar a descida completamente e começar a nivelar. Por que o voo 5966 havia descido tanto e tão rapidamente? Eles continuaram com essa velocidade até o momento do impacto. Por que eles não diminuíram antes de atingir as árvores? Os investigadores escutam a gravação da caixa preta para tentar entender por que os pilotos do voo 5966 da Corporate Airlines haviam caído antes de chegar na pista no Missouri. Pronto? Tá bom, então vamos voltar uns 5 minutos antes do acidente, enquanto se alinhavam com a pista de pouso. A caixa preta é um dos elementos mais importantes nesse tipo de investigação. É a sua prova mais direta de como a tripulação estava interagindo, seguindo os procedimentos e de exatamente o que aconteceu no lado humano. Caminho livre. Verificado. Tudo certo, exceto o vertical. Vamos devagar. Não estamos com pressa. Vamos ligar os flaps 10 e configurar antes. Vamos ganhar o máximo de tempo que der. Certo? Flaps 10. Eles começaram a preparar o avião antes. A equipe escuta a prova de uma tripulação cautelosa e preparada. Uma boa ideia para aquela visibilidade. A tripulação daquele voo sabia que o tempo daquele dia seria complicado. E um dos modos com que eles tentaram mitigar isso ou melhorar as suas chances de uma aterrissagem de sucesso foi já ir preparando o avião antes. Verifique a sinalização, por favor. Certo. Temos casos onde o capitão faz um trabalho exemplar, onde ele vai além do necessário.
Ele pediu ao copiloto para se certificar com a equipe do solo se as luzes estavam ligadas e funcionando. Não é necessário, mas é uma ideia excelente, especialmente naquelas condições. Eles parecem ser organizados. Coloca quando estavam perto da MDA. Se houve algum erro, provavelmente foi lá. A altitude mínima de descida é a mais baixa em que alguém pode voar até conseguir localizar uma pista de pouso. 400. 350. Tá, essa é a MDA. Vamos ver o que decidem. O que você acha? Eu tô vendo o solo ali. Minimans. Eu não tô vendo nada. Olha, ali. Eu tô vendo as luzes. Para aí. Eles estão a 3 quilômetros de lá. 300 pés de altura. Eles acabaram de sair das nuvens. E com a neblina, não tinha como verem a sinalização. Só tem uma fazenda de lá até o aeroporto. Eu não vejo nada que o capitão possa ter confundido com uma pista de pouso. Para começar, por que ele estava procurando as luzes da pista? E o capitão foi o primeiro a dizer: estou vendo alguma coisa ali embaixo. Disse que viu o solo, que viu as luzes. Não era para ele fazer isso. Ele tinha que estar focado com as coisas dentro do avião. Era para o copiloto ter visto a sinalização na pista de pouso e aí então avisar que eles poderiam prosseguir. Mas aquela gravação conta uma história diferente. Em vez disso, os dois ficaram procurando a pista. E ninguém prestou atenção na altitude e na velocidade de descida. O piloto devia estar monitorando exclusivamente os instrumentos. Mas, infelizmente, o que houve foi que a rota de voo normal continuou abaixo da altitude mínima de descida e nenhum dos dois percebeu. Agora, não! Árvores! Isso ficou bem aparente quando nós escutamos árvores. E aquilo espantou os dois pilotos. Nenhum tinha visto o que acontecia. Eles passaram 4 minutos e meio seguindo os procedimentos. Eles prepararam o avião antes para o pouso. Depois se certificaram que as luzes da pista estavam ligadas. O copiloto avisa então sobre a altitude mínima de descida e depois disso, 23 segundos antes do impacto, tudo dá errado. O capitão está olhando para fora quando não deveria e o copiloto não fala nada. E quando vão ver, já estão batendo. É surpreendente o quanto o desempenho do capitão caiu pouco antes do acidente, que só de ouvir, ele parecia ser muito mais profissional. E eu fico surpreso que algo assim possa ter acontecido. Os investigadores precisam descobrir como os pilotos que pareciam estar voando tão bem... Flaps 35? Não, send rate. Árvores! Cometeram erros tão graves nos momentos finais daquele voo. Ai, meu Deus! Ai, não! Vamos voltar 30 minutos antes do impacto. Os investigadores voltam até a conversa no cockpit, atrás de pistas que expliquem por que os dois ignoraram os procedimentos estabelecidos nos últimos 23 segundos de voo. Aqui. O meu cabelo vinha até aqui no peito. É sério? É sério, dava pra segurar ele assim. Eu não consigo imaginar você de cabelo comprido. Eu usava um chapéu coco preto com a aba baixada. Eu usava pra ir em shows. Eu tinha um oriental também. Era bem legal. Eu não consigo te imaginar assim. Corpex 5966. Subam e mantenham 1.200 pés de altitude. 1.200. 1.200, Corpex 5966. 1.200, então. Estou detectando uma certa atitude. Eu vou ter que chamar ele de babaca. Isso não parece um pouco casual? Mas eles estão a 10 mil pés. Então, o cockpit não tem que estar estéril ainda.
A filosofia da regra do cockpit estéreo é que abaixo de 10 mil pés, os pilotos têm que estar envolvidos basicamente apenas no que é necessário para pilotar o avião. Ou seja, sem nenhuma conversa não pertinente. Continua. É sempre legal voar com você. É, também acho. Só pra você saber. Tem que ser divertido. Verdade, cara. Tem que ser mesmo. Tem muitos babacas que se levam muito a sério nesse trabalho. Eu já voei com eles e é um saco. Um mês de pura agonia. Tudo que você quer é enforcar o cara quando pousa. A conversa gera uma grande preocupação para os investigadores. É claro que eles estão brincando, mas o capitão está basicamente dizendo como ele quer que o copiloto se comporte. É perturbador e o clima fica ruim também. Foi uma péssima escolha do capitão em termos de prioridade. Tá legal, continua. Cruise check, power check. Você empurra pra mim? Claro. É um avião relativamente compacto. Então, os passageiros da frente do avião às vezes acabam colocando os pés na área do cockpit. Cruise power, cruise check. Tudo que você tem que fazer é abrir a cortina um pouco e tipo... Cara... Tem gente que eu até falo que pode colocar o pé. Mas, nossa... Eu já até derrubei um livro de propósito. Eu derrubei bem em cima do pé dele. Tá, pausa. O capitão começou a passar pela lista de checagem, mas daí para contar uma história de como já machucou um passageiro. É bem inapropriado. A falta de respeito aos passageiros foi bem marcante naquela conversa. A potência... Bem em cima do pé. A potência subiu um pouco. O copiloto teve que falar 2 vezes para o capitão ajustar a potência, mas ele continuou insistindo em contar aquela história irrelevante. Tá, vamos ver se o copiloto conseguiu fazer ele focar de novo. Tudo que eu consigo pensar agora é um belo de um sanduíche e um chá gelado. É, muito bom. A potência de cruise tá ok. O altímetro tá em 2990 e tá verificado. Agora o capitão interrompeu a verificação para falar o que ele vai comer no jantar. Por que tá em 2990? Porque você é burro. Tinha que estar em 2992? Você não ajustou quando liberaram o pouso? Os investigadores escutam o capitão zombando do copiloto enquanto verificam a configuração do altímetro. Eu estava vivendo uma mentira nesses últimos 20 minutos. É, mentiroso de uma figa. Certo. As bombas estão desligadas, pressurização estabelecida e as luzes externas... Seu saco sarnento de pus. As luzes estão ligadas. Conseguimos terminar o seu bendito checklist. As piadas do capitão atrapalharam o procedimento e até o copiloto desistiu e acabou fazendo piada do checklist. Havia uma certa pressão no copiloto. Ele acaba entrando na brincadeira, mas o capitão ainda é o piloto no comando e ele tem que estabelecer o tom. Então havia o perigo do copiloto não ter o foco necessário. Teria uma brecha na estrutura de comando do cockpit afetado as ações do copiloto em um momento crítico? 350. O que você acha? Eu tô vendo o solo ali. Minimans. Eu não tô vendo nada. Olha, ali. Eu tô vendo as luzes. Tem que ser divertido.
Tem muitos babacas que se levam muito a sério nesse trabalho. Flaps 35? O tipo de ambiente que ele criou anteriormente ao ridicularizar outros pilotos e ao zombar dos passageiros estabeleceu o clima errado, o que acabou fazendo o copiloto não se opor. E quando tudo estava dando errado, ele poderia ter feito alguma coisa. Parece que foi uma completa falha na estrutura de comando que levou a esse acidente. Mas a pergunta é: por quê? Eu tô com os arquivos deles. Os investigadores estudam o treino dos pilotos e os voos anteriores para determinar se a tripulação do voo 5966 já tinha um histórico de desviar dos procedimentos da companhia. É muito importante conseguir ter uma ideia mais ampla de como os pilotos agiam em voos anteriores, qual era a reputação deles. Algum problema ocorrido naquele acidente já havia ocorrido antes? Era um problema recorrente? O capitão saiu de um emprego muito bom para se tornar piloto. Tinha muitas horas. Ele passou em tudo. Ele tinha uma entrevista marcada com uma linha aérea grande. Você tinha um piloto capaz que era devotado à aviação, que havia abandonado um emprego que pagava muitas vezes mais porque ele queria ser um piloto. O copiloto também não tinha problemas. 10 anos de experiência, histórico exemplar, nenhum incidente. Eles estavam brincando bastante, quase como se estivessem alterados. Acha que eles poderiam estar exaustos? A fadiga pode impactar muito o desempenho. Você fica mais cansado e, de repente, o seu nível de precisão pode acabar despencando. Os investigadores falam com outros pilotos da Corporate Airlines para tentar saber mais sobre a tripulação daquele voo. Oi. Você chegou a ver algum comportamento estranho que pudesse indicar que estivessem cansados? Na verdade, o capitão Sasse tentou tirar um cochilo aqui na sala dos pilotos antes do voo. Eles disseram que ele tinha 1,93 m, que ele era bem alto e o sofá era bem pequeno. Ele não cabia nele. Não era o local ideal para ele dormir. Alguma ideia de quanto tempo ele dormiu? Talvez 1 hora. Obrigada. A fadiga é uma coisa traiçoeira, porque você vai tendo uma diminuição de desempenho constante, uma vez que está com um nível mais alto de fadiga, e essa diminuição de desempenho lembra um pouco os efeitos do álcool. Esses são os sinais clássicos de fadiga. É o que estávamos procurando. Quando eu recebo um caso que envolve fadiga, eu sempre volto nas gravações das caixas pretas para ver se eles parecem cansados. Escuta isso. Visibilidade 4, névoa. Condições do céu nublado, 300. Uma notificação sobre o tempo informa os pilotos sobre a visibilidade baixa em Kirksville. Não vai dar certo. Saco. A gente veio até aqui. Vamos tentar. Vamos sim. Eu não vim até aqui hoje para nada. Eles nem tinham chegado no tempo ruim ainda e o capitão já tinha decidido que ia pousar. Ele estava fixado em pousar. Aquele não tinha sido um dia fácil. Então, provavelmente, eles deveriam estar pensando, bom, vamos terminar isso logo. Mas não pode ser só fixação nesse caso. A conversa dos pilotos fornece mais provas de fadiga. Quando eles ficam sabendo do tempo ruim, o capitão deveria estar considerando outras opções fora pousar. E ele teve a oportunidade de falar de opções depois. E o que ele fez?
Vou ficar tão feliz quando a gente tiver um ILS. Na próxima empresa, todo lugar vai ter um ILS. O capitão reclama sobre não ter um sistema de pouso por instrumentos ou ILS no aeroporto. A única opção que ele discutiu foi o que ele queria em outro emprego. Em vez de discutir opções caso não pudessem pousar, o capitão fala de suas ambições sobre trabalhar para uma companhia maior. Olha só isso. Olha só que sinistro. 10 minutos antes estavam preocupados com o tempo ruim, mas quando estavam nele ficaram fazendo piadas. Os pilotos não reagiram rápido bastante à situação que evoluía. Isso pode ser um sinal de fadiga. A pessoa começa a ficar mais brincalhona e menos crítica ou menos cautelosa com suas ações. Depois disso, eles só vão falar do tempo de novo depois de 3 minutos. Como está o tempo em Kirksville? Visibilidade 4,8 quilômetros. Condições do céu nublado 300. Ainda nublado a 300 pés. E quando checaram de novo, a visibilidade continuava ruim. Ainda assim, eles não discutiram outras opções. Eles descobrem que os pilotos ignoraram diversos avisos sobre as condições durante a aproximação. Na fadiga, você fica lento para reagir a avisos te dizendo que aquilo não está certo. Vê, mas não reage a tempo. Só está faltando uma coisa. Não está faltando, não. Eles tomaram a decisão arriscada de tentar pousar quando mal conseguiam ver a pista de pouso. Ah, eu tô vendo o solo ali. Minibus, minibus, minibus. Eu não tô vendo nada. Olha, ali. Eu tô vendo as luzes. É uma decisão que eles se arrependem quase imediatamente. Flaps 35? Não. Não! Árvores! Os investigadores concluem que a fadiga exerceu um papel importante na queda do voo 5966. Com tudo isso, fica evidente que eles mal conseguiam ver a pista. Os dois estavam fixados em pousar. Aham. Não é? Não consideraram nenhuma outra opção e tomaram a decisão de pousar mesmo assim. Todos os sinais de fadiga. Eu, pessoalmente, acho que a fadiga é o fator que mais afeta o desempenho humano e que, enquanto indústria, devemos combater para evitar acidentes. E nem sempre é óbvio quando alguém está cansado, e às vezes nem para a própria pessoa. E a prova científica é que costumam dizer que estão menos cansadas do que estão na verdade. Tá. E quanto eles tinham trabalhado antes do voo do acidente? Os investigadores analisam as horas de trabalho dos pilotos antes do voo. Para estudar a fadiga, nós procuramos ver se a pessoa está dormindo o necessário. Olhamos o tempo que ficaram acordadas. Olhamos também o horário. Essas são observações científicas e a partir delas temos uma ideia. Na noite do voo, eles já tinham trabalhado 3 dias seguidos. Também estaria cansada. Mas tiveram 7h30 para descansar na noite anterior ao voo. Naquele dia, eles fizeram 6 voos de 1 hora cada e trabalhando por 14 horas direto, começando às 5h45. A equipe descobre que os pilotos do voo 5966 tinham tido um dia extremamente longo antes do voo fatídico. O dia do acidente tinha sido muito corrido. Eles tiveram que acordar às 4 da manhã porque o primeiro voo saía às 5h45. Àquela altura, eles já tinham feito 8 voos e estavam trabalhando há 14 horas seguidas. Foi um dia bem longo mesmo. Então, tinha sido um dia muito longo, tinham descansado pouco, fora que o avião não tinha piloto automático. E o que a regulamentação diz sobre trabalhar sob essas condições? Será que os pilotos tiveram que trabalhar muitas horas sem descansar o suficiente? Olha aqui. Pilotos não podem voar mais que 8 horas em um único dia, mas é só isso. Eu pilotei naquela época e
Tinha um número máximo de horas de voo permitidas por dia, mas o número de horas trabalhadas e o horário do dia nunca eram levados em consideração. Não há dados que digam que não é seguro pilotar se você esteve tanto tempo acordado. Um estudo realizado em 2003 com dados de 55 acidentes concluiu que os pilotos que haviam trabalhado por 13 horas ou mais tinham uma taxa de acidentes muito maior do que aqueles com jornadas menores. Por que essa informação não está refletida na regulamentação? Talvez por causa disso aqui. Os investigadores descobrem o motivo pelo qual a regulamentação sobre jornada e descanso não incorporava aquele estudo. A última vez que a regulamentação foi atualizada. 1964. Você tinha uma tripulação dedicada e muito capaz, uma companhia que estava tentando fazer um bom trabalho. E era a regulamentação que precisava ser atualizada de acordo com princípios científicos para melhorar a segurança. A equipe agora tinha um panorama completo do acidente do voo 5966 da Corporate Airlines. No fim de uma jornada de 14 horas, 2 pilotos cansados tentam realizar um último pouso em condições difíceis. Eu fico meio mal toda vez que eu vejo isso. Eu tô sufocando! O tom brincalhão e casual do capitão no cockpit compromete a estrutura de comando entre ele e o copiloto. Tem que ser divertido. Verdade, cara. Tem que ser mesmo. Tem muitos babacas que se levam muito a sério nesse trabalho. Os papéis dos pilotos se perdem tanto que nos 23 segundos decisivos antes do acidente, nenhum deles está fazendo o seu trabalho. Então, o que você acha? O capitão ignora os protocolos e tira os olhos dos instrumentos. Eu tô vendo o solo ali. Eu não tô vendo nada. E o copiloto acaba não o questionando. Flaps 35? A fadiga do piloto certamente contribuiu para a desastrosa tomada de decisão e a fixação fatal em aterrissar. Não! Não! Árvores! Não! Para! Ah, meu Deus! Ah, não! A NTSB recomenda uma revisão dos regulamentos de voo e de jornadas de trabalho para considerar elementos como duração da jornada de trabalho, horário de início, carga de trabalho e outros fatores que podem afetar a atenção dos pilotos. A NTSB já vinha sugerindo mudanças na regulamentação dos voos e de tempo de serviço há décadas antes disso acontecer. Mas eu acho que com esse acidente acabamos chegando a um ponto onde a indústria percebeu que era mesmo necessário. E a mudança começou, primeiro nas grandes companhias aéreas, e só depois foi acontecendo em outras operações menores, como as companhias regionais e operadoras corporativas. Para Wendy Bonan, a mudança veio com um custo muito alto. Eu fico mais consolada sabendo que muitas mudanças foram feitas no tempo que os pilotos podem voar. Por causa desse acidente. Eu penso que tenha sido uma coisa boa vindo de uma situação que não foi nada boa.